Thiago Makimoto, sou médico endocrinologista e trabalho no centro médico, tá? Eu queria agradecer ao Enkyo pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que é o diabetes, né? Que faz parte aí da vida de muitos pacientes, dos nossos pacientes, né? E o formato que a gente escolheu para falar sobre esse assunto, dada a extensão, é tipo um bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre através de perguntas e respostas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, tratamento, algumas coisinhas a mais sobre essa doença, né? Algumas dicas, né? Espero que vocês aproveitem bastante essa discussão, esse bate-papo, tá? E a gente está disponível aí para perguntas e respostas que pode ser enviado para a gente, tudo bem? Então, vamos começar pela primeira pergunta. Vamos lá. Pergunta número 1. O que é o diabetes e quais são os tipos? Tá? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso falar um pouquinho de fisiologia. Tudo que a gente come, o que a gente consome, tem capacidade de virar nutriente para o nosso corpo. Um dos nutrientes mais importantes é a glicose. Tá? A glicose é um combustível para o nosso corpo, certo? E para ela ser assimilada, para ela entrar nas nossas células, em última análise fazer a gente sobreviver, ela precisa da insulina, né? Então, a gente pode definir o diabetes como uma condição onde acumula glicose no nosso sangue. Por quê? Porque ela não está conseguindo ser utilizada, ela não está conseguindo entrar dentro das células, tá? Isso pode ser por dois motivos, tá? O primeiro é a falta da insulina. Então, nós comemos, aí a gente absorve os nutrientes, dentre eles a glicose, né? A glicose é o combustível universal, porém ela não consegue entrar dentro das células para servir como alimento, tá? Por quê? Porque ou não tem insulina, ou a própria insulina não está funcionando direito, né? E aí a gente tem a definição praticamente do diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1 é aquele onde a gente tem uma deficiência quase que absoluta de insulina. Nós não produzimos mais insulina, tá? Essa deficiência da insulina leva a uma condição de aumento da glicose, ou seja, diabetes, porque ela não consegue entrar dentro da célula. Ela não consegue servir como nutriente celular. O diabetes do tipo 2 já é diferente. O indivíduo tem insulina, ele produz insulina. Na verdade, em várias ocasiões, ele produz até demais insulina. Por quê? Porque ela não, na verdade, ela é uma condição que não consegue funcionar direito. Então a insulina vai lá, tenta funcionar, tenta fazer a glicose entrar, mas ela não funciona direito. As causas são muitas, né? Nós temos aí a parte genética, né? A gente tem aí a obesidade, o sobrepeso, né? São vários fatores que levam principalmente a síndrome metabólica, né? Que a gente tem aí o aumento do peso como base dessa doença, que fazem com que o indivíduo que tem insulina, ele produz muito bem insulina, mas ela não consegue agir, tá? Então, em curtas palavras, em poucas palavras, né, o tipo 1 é quando temos uma falta absoluta quase de insulina, e o tipo 2, nós temos insulina, mas ela não funciona direito. Entenderam? Vamos para a próxima. Pergunta número 2. Muito boa. Se diabetes é uma doença silenciosa, como a gente saber como que é suspeita que a gente tem diabetes, tá? Realmente, né, mais de 60% dos pacientes, para mais de 60% dos pacientes, diabetes é uma doença silenciosa, né? Não tem muitos sintomas, né? O paciente pode ter uma tontura, uma visão turva, um aumento muitas vezes da micção, né, mais no banheiro. Homens pode ter um quadro aí de disfunção erétil, mas muitos não vão ter sintomas mesmo, tá? Para a minoria, 40% ou até menos, né, ele descobre que tem diabetes através dos 4 P's que a gente fala. Um método fácil para a gente decorar. O primeiro P é de poliúria, o paciente urina muito, né? O segundo P é de polidipsia, ele urina muito, ele bebe bastante líquido. O terceiro P é de polifagia, né? Então ele come muito, porém
ele não engorda, na verdade ele emagrece, que é o quarto P, que é a perda de peso, tá? Então, o paciente aí, então, que está urinando bastante, acorda várias vezes à noite para urinar, bebe bastante líquido, uma sede que toda hora está querendo beber líquidos, né? Come bastante, mas mesmo assim perde peso. Como fazer o diagnóstico naqueles pacientes que não têm muitos sintomas, né? Então, por isso que é importante os pacientes fazerem aí os exames, né? Os exames periódicos, tá? Através dos exames periódicos, a gente diagnostica o paciente diabético. A gente consegue diagnosticar, na verdade, os pacientes diabéticos, os pacientes que não possuem diabetes e os pacientes pré-diabéticos, que são aqueles pacientes com alto risco de virar diabéticos, tá? E isso é feito através de um simples exame de sangue, tá? A gente faz a dosagem da glicemia no sangue e utiliza outros parâmetros como a hemoglobina glicada, que muitos pacientes, muitos de vocês já identificam, né, nos pedidos de exame dos médicos, que é um parâmetro que a gente utiliza também no diagnóstico, tudo bem? Então sim, o diabetes ele é na maioria das vezes silencioso, tá? E o diagnóstico muitas vezes precisa então dos exames de sangue, tá bom? Tem o diabetes relação familiar, né? Então a gente tem que também diferenciar o tipo 1 e o tipo 2, tá? O tipo 1, intuitivamente a gente pode falar, poxa, o paciente tem uma insuficiência total de insulina, é um paciente que começou a usar insulina já desde o começo, esse paciente provavelmente tem uma relação familiar, porque é um diabetes mais típico. Não, né? Esse paciente que a gente fala autoimune, esse paciente com uma doença mais agressiva desde o início, né, que geralmente começa de crianças e adolescentes, é o tipo mais raro, né? Apenas 10% dos diabetes é desse tipo, tá? E ele não tem tanto uma relação genética não, tipo herança familiar, né? Se a gente for considerar os pais, o pai que tem diabetes tipo 1, a chance de passar para o filho é menos de 6%. Já a mãe, a chance é menos de 3%, né? Se a gente considerar uma hipótese assim, os dois pais têm tipo 1, né? A chance já aumenta para 30%, tá? Isso já, mesmo assim, é uma chance muito menor, né, do que os pais tendo diabetes tipo 2 passarem para os filhos, tá? Então, todo mundo tem, né, um histórico assim, meu pai, meu tio, meu avô, meu irmão, meu filho, todos eles têm diabetes. Qual que é o meu risco de ter diabetes? É grande? É grande, né? Principalmente é o tipo 2, se a gente está falando tipo 2, tá? Mas é certeza que eu vou ter diabetes? Não. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Uma predisposição a você ter diabetes, uma predisposição genética, uma predisposição herdada, ela vai manifestar com uma combinação da exposição ambiental, né? Quais são os principais fatores que podem desencadear um paciente a apresentar diabetes, né? Um paciente que tem fator de risco, né? O principal deles é a obesidade, é o aumento de peso, é o sobrepeso, que isso aí tem sido endêmico no mundo todo, tá? O segundo, sedentarismo, né? Outros fatores como estresse crônico, né? E tabagismo, né? Então a gente pode simplificar colocando nesses aqui os principais fatores. Tem outros também, por exemplo, antecedente de diabetes mellitus gestacional, né? Outros que a gente pode, mas os principais são esses que eu falei agora, tá bom? Então o tipo 2 é o mais comum, mais de 90% dos casos. Esse tipo é o que tem maior agregação familiar. O tipo 1, que é mais raro, menos de 10% dos casos, como tem mais crianças e adolescentes, esse não tem tanto uma relação, uma agregação familiar não, tá bom? É isso. Continuando, a próxima pergunta é: quais alimentos devemos evitar? Tá? Para a gente entender sobre a alimentação e o impacto da alimentação no diabetes, a gente precisa saber quais são os macronutrientes mais importantes que a gente tem, que vem da nossa alimentação. Então nós temos lá os carboidratos, as proteínas e os lipídios, as gorduras, correto? Então quando a gente come lá uma massa, né, um pão, um pastel, né, aquela massa ela é basicamente carboidrato, tá? Não só isso, a gente come a carne do pastel, que ela é uma proteína, né? E a gente tem a gordura, né? O óleo que é frito pastel, a própria carne tem gordura, certo?
esse alimento ele vai ser digerido pelo nosso corpo e vai se transformar em substrato nutricional para a gente. Tá? Dentre esses 3 macronutrientes que eu falei, carboidrato, proteína e gordura, aquele que tem maior capacidade de alterar nossa glicose em curto período de tempo após a gente ingerir é o carboidrato. Tá? Então, o carboidrato ele é digerido pelo nosso corpo e rapidamente ele vai se transformar em glicose e elevar os níveis sanguíneos, correto? A insulina vai agir lá, impedindo esse aumento da glicose na maioria dos pacientes saudáveis. Porém, nos diabéticos, a gente, ou por falta da insulina, o tipo 1, lembrando, ou por a insulina não agir direito, essa glicose escapa da insulina, entre aspas, tá? E você tem aí a hiperglicemia, o aumento dos níveis de glicose. Tá? Então, quais alimentos a gente deveria evitar? Né? Então, quando a gente fala em diabetes, não é que existem alimentos proibidos, tá? A gente, na verdade, evita alguns tipos de alimentos, tudo bem? Então, quando a gente fala nas 3 categorias, vamos falar dos carboidratos, tá? Que é o que mais rapidamente se transforma em glicose no nosso sangue. Então, os carboidratos têm vários tipos e de várias qualidades, tá? Então, tem os carboidratos que tem uma dificuldade maior de digestão, tá? Então, os carboidratos mais complexos, tá? Então, a gente pode ilustrar os carboidratos que tem nas verduras, nos legumes, tá? Os carboidratos mais integrais. Esses carboidratos de difícil absorção, eles são ditos de baixo índice glicêmico, né? São aqueles carboidratos que se transformam em glicose mais devagar. E esses são melhores para a gente escolher a nossa alimentação. Eu vou deixar mais tarde aqui uma tabela e um link onde tem uma tabelinha onde tem os carboidratos de baixo índice glicêmico, também o dos médios e os de alto índice glicêmico, tá? Se eu falei que os de baixo índice glicêmico são os melhores para serem consumidos, eu vou falar que os de alto índice glicêmico, esses têm que ser evitados, tá? Não é que é proibido, mas quando você for consumi-los, tem que consumir uma quantidade pequena, tá? Então, principalmente carboidratos na sua forma líquida, né? Então, muita gente acha que tomar suco é uma coisa saudável. Para a pessoa que tem diabetes é um problema, tá? Porque é uma substância líquida, ou seja, que a digestão é mais fácil, mais rápida ainda, que tem uma quantidade grande de glicose, né? As pessoas falam, não, mas o suco tem frutose, mas ela é bem rica em glicose. Então, você ingere uma quantidade muito grande de glicose, essa quantidade de glicose é fácil de digestão porque ela está líquida e aumenta a glicose muito rápido, né? Os pacientes que usam monitor de glicose contínua, eles percebem isso, né? Poxa, eu tomei um suco de laranja, minha glicemia foi de 120 para 200, 300. E é isso que acontece mesmo, tá? Então, obviamente, vocês sabem o que faz, os nutrientes o que faz parte dessa categoria de alto índice glicêmico, né? São os alimentos mais gostosos, mais apetitosos, né? Então, a gente tem lá as farinhas brancas, né? O pão, a massa, o biscoito, a bolacha, né? E são os alimentos realmente que a gente gosta bastante. Já o intermediário, eles são os alimentos também recomendados para o paciente diabético. Então a gente tem lá batata, né? E outros que vocês vão ver na lista aí embaixo, tá? Então, uma alimentação que a gente deve evitar seria então, em última análise, os carboidratos mais de fácil absorção, esses de alto índice glicêmico, que vai estar aqui embaixo na descrição, onde vocês vão poder ter essa lista para vocês usarem no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. O diabetes está associado a outras doenças? Para responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho sobre a principal causa do diabetes, tá? A principal causa do diabetes é o aumento do peso. A gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, ela está no mundo todo, né? A gente vê que parece uma epidemia de obesidade e sobrepeso no mundo todo.
Esse aumento do peso, da circunferência abdominal, ela é o principal fator de risco de um conjunto de doenças onde o diabetes faz parte, tá? Então, esse conjunto de doenças é chamado de síndrome metabólica. A obesidade, o sobrepeso, causa aumento da pressão arterial, aumento dos triglicérides, alteração da glicemia, e aí entre o diabetes e o pré-diabetes, tá? Também causa alteração do perfil do colesterol. Pode nem ser que o colesterol, o LDL, que é o cara ruim, né, que a gente fala, o colesterol ruim seja muito alto. Não. A condição do HDL baixo, que é o colesterol bom, aliado aos outros fatores da síndrome, faz a gente suspeitar que esse LDL, mesmo sendo mediano ou nem muito alto, ele é perigoso. Ele é mais aterogênico. Ele causa mais lesão nos nossos vasos. Tá? E por que é importante a gente identificar esse grupinho de doenças onde o diabetes faz parte? Essa síndrome metabólica, ela pode aumentar mais de 3 vezes o risco da gente ter uma doença cardíaca, né? Uma doença aterosclerótica, né? Então ela é muito importante ser combatida. E é por isso mesmo que quando vocês vão em consultas, né, com médicos, cardiologistas, endócrinos, a gente costuma perguntar sobre essas outras doenças para o paciente. Através da identificação da síndrome metabólica, a gente consegue estratificar o doente, ver qual o risco do paciente ter doenças cardíacas, por exemplo. Tá? E os japoneses, os orientais, eles têm uma fragilidade um pouco maior nesse quesito. Tá? Então, geralmente são pacientes com uma circunferência abdominal que nem precisa ser muito alta, tá? Mas uma incapacidade de produzir gordura em outros locais. Né? A gente vê o braço sem muita gordura, as pernas também, e a gordura se situando mais no abdômen. Tá? Então, os orientais, com pouco peso, a gente muitas vezes vê, poxa, mas o meu amigo que é ocidental, ele é mais obeso que eu e nem tem tanta doença, o diabetes é tão fácil de controlar, tá? Por que eu, que tenho pouco peso, menos, né, uma quantidade menor de peso, tenho, uso 2, 3, 4 medicamentos, tá? É porque, por mais que você tenha um peso menor, né, a gente que é oriental, a gente tem uma circunferênciazinha abdominal um pouco maior, né? A gente tem capacidade de produzir gordura em outros locais e a gente acaba concentrando mais no abdômen, tá? E é por isso que muitas vezes o oriental tem uma doença mais grave, né? Tem um diabetes um pouco mais grave. Tudo bem? Então sim, o diabetes lá vem associado a algumas outras doenças que compartilham do aumento de peso, do sobrepeso, da obesidade, do aumento da circunferência abdominal, que são elas: pressão alta, colesterol aumentado, triglicérides alterado, né? E alteração da glicemia, como por exemplo o diabetes. Tá bom? Quais os perigos de não se tratar o diabetes? Tá? O tema da aula é muito oportuno, né? Que o diabetes é uma doença silenciosa, e ela é uma doença silenciosa tanto para o diagnóstico quanto para as complicações. A gente sabe que muitas vezes demoram 5, 10 anos para as complicações do diabetes aparecerem. Até lá os pacientes vão super bem, muitas vezes eles tratam, às vezes não tratam, e mesmo assim a glicemia não causa muitos transtornos para o paciente, tá? E é por esse motivo mesmo que os diabetes tipo 1, lembra, né, que a gente falou aquele paciente que não produz insulina, a gente começa a rastrear as doenças, as complicações depois de 5, 6, até mais anos, tá? Por quê? Porque a gente sabe que demora um certo tempo, e esse tempo leva anos para que as complicações ocorram, tá? Já no tipo 2, a gente não tem um marcador, a gente não sabe muito quando o diabetes começou, e por isso que a gente geralmente rastreia essas complicações já desde o início. Tá? E as complicações do diabetes, elas podem ser divididas entre complicações microvasculares e complicações macrovasculares. Tá? As microvasculares são as complicações geralmente na vista, né? Então na retina, nos vasos da retina.
o dano renal que pode causar nos rins, né? E os danos nos nossos nervos, né? Então, o diabetes, ele, a longo prazo, ele pode causar essas complicações microvasculares, né? Então, quem nunca ouviu falar que, poxa, trata o seu diabetes, senão você vai perder a visão, trata o seu diabetes, senão você vai entrar em insuficiência renal e pode entrar em diálise, né? 30% ou mais dos pacientes que estão em diálise, na verdade, eles têm diabetes, né? Ou aquele paciente que, nossa, olha, tá com dor nas pernas, né? Tá com dores, tá com síndrome do túnel do carpo, tá com paralisia de musculatura ocular, né? Esses pacientes são pacientes que complicaram, né? Através de lesões nessas microvasos, né? Também tem as complicações macrovasculares, né? Que pode ser um risco maior para ter doenças cardiovasculares e doenças neurológicas como decorrente de um derrame, né? Que a gente chama de AVC. Tá? Então, o diabetes é uma doença silenciosa nesse quesito, né? Tanto do diagnóstico quanto na evolução para as complicações. E é por isso que ele deve ser tratado, né? Por mais que não dê tantos sintomas, ele precisa ser tratado desde o início. Porque se deixar, no longo prazo, ele causa muito estrago. Tá bom? Vamos continuar. O diabetes tem cura? Né? Essa foi a pergunta. Para a gente avaliar, né, para a gente responder essa questão, a gente precisa saber que diabetes que o paciente está referindo. Né? O tipo 1, quando houve uma destruição autoimune do centro produtor de insulina, esse paciente já evoluiu com uma dependência de insulina. Para esse paciente, o tratamento vai ser insulinoterapia, né, obviamente aliado a estilo de vida saudável. Já o tipo 2, nesses casos a gente precisa falar, né, do principal fator de risco, tá? Então, como eu falei, o diabetes do diabetes do tipo 2 tem na obesidade, sobrepeso, o principal fator de risco, tá bom? Então, se a gente conseguir tratar o aumento de peso e a circunferência abdominal, a gente consegue aí uma melhora importante da glicemia, tá? E qual a magnitude disso, né? Muitas vezes os pacientes entram no nosso consultório, tô com diabetes, e a gente fala, olha, você precisa perder peso, né, para você melhorar esse seu diabetes, tá? E muitas vezes o paciente acha que precisa perder 10, 15, 20 quilos. Não é isso, né? A gente sabe que uma perda aí de 5, 10%, até 15% do peso, né, você tem um enorme impacto, né? Você tem um enorme impacto na glicemia, né? E se a gente for falar, então, respondendo a pergunta, né, se a gente considerar uma remissão, né, tem um diabetes capacidade de passar por um período, por uma fase de remissão, né? Aquele paciente controla o diabetes sem precisar usar medicamento nenhum, né? Então, esses pacientes são geralmente aqueles que conseguem uma perda de peso importante, né, 10, 15%, e que tem uma história de diabetes um pouco mais recente, né, entre 5 a 10 anos, 6, 7 anos mais ou menos. Então, esses pacientes, né, que abrem um quadro de diabetes, inicialmente necessitando de medicamentos, eles podem sim entrar em remissão, desde que a mudança do estilo de vida seja bem intensa, né? E o principal fator aí seria esse aumento do peso, né? Então, você reduzir o peso seria esse benefício. Além disso, né, fatores como combate ao sedentarismo, ao tabagismo e ao estresse também vão ajudar bastante nesses casos. Tá bom? Então, falar em cura do diabetes é um pouquinho forte, né, que a gente fala. A gente tem como orientar o paciente sobre um melhor controle através da mudança do estilo de vida, né, e redução do peso, tá? E em remissão a gente pode falar em alguns casos onde a mudança do estilo de vida foi bem intensa nos pacientes que têm aí uma história de diabetes um pouco mais curta, né? E para encerrar esse assunto, a gente pode trazer, por exemplo, o estudo DPP, né? Que dividiu os pacientes com problema de peso em 3 grandes grupos, né? O grupo que foi feita uso de medicamento, o segundo grupo que foi feita intervenção comportamental com exercício físico, perda de peso, né? O aspecto nutricional, e o terceiro que era o grupo controle. E qual desses grupos, né, 1 ou 2, foi melhor, né? Então, o grupo 2, aqueles pacientes com problema de peso, que fizeram aí uma mudança do estilo de vida, melhoraram o exercício,
perderam peso, esse grupo melhorou de uma forma mais intensa, a progressão foi menor para o diabetes do que aqueles pacientes que só fizeram uso do medicamento, tá? Mostrando então o impacto aí da mudança do estilo de vida na doença, né, que a gente está falando hoje, tá bom? Então é isso. Quem usa insulina, o paciente diabético que usa insulina, tem chance de reverter o uso dessa medicação? Então, isso fala muito, isso tem muito a ver com a pergunta que eu respondi, né, a pergunta anterior, né? Então, se o paciente aderir à mudança do estilo de vida, né, isso a gente está falando sobre perda de peso, o paciente que aderir aí à atividade física, né, a combater o sedentarismo, a reduzir o estresse, né, e a cessar o tabagismo, né, o etilismo, esses pacientes vão ter uma melhora grande, né, do controle do diabetes, tá? Muitas vezes o paciente não tem tanto problema de peso, mas o paciente tem problema de falta de massa muscular. Isso é uma condição que muitos pacientes que a gente vê no centro médico, eles têm, né? São pacientes que são pacientes mais idosos, pacientes que não têm muito peso, mas a gente percebe que tem uma circunferência abdominal um pouco maior do que o recomendado para etnia, né? Além disso, eles têm uma massa muscular, né? Uma massa magra muito baixa, tá? Então, esses pacientes eles evoluem de uma forma um pouco mais rápida, né, e um pouco mais intensa para falência medicamentosa e muitas vezes necessitando aí de insulinoterapia. Outro fator que eu falei no vídeo anterior é o tempo de doença, né? Então, o diabetes por longos períodos, né, aquele paciente diabético aí há 6, 10 anos, esses pacientes têm mais risco de evoluir para dependência de diabetes, tá? E uma coisa que o meu professor sempre falava assim, poxa, você não tem dó, né, de prescrever insulina para o paciente, né? Aí ele falava assim, olha, a gente tem que ter dó de não prescrever para esse tipo de paciente, porque uma vez que esgotada, né, o mecanismo de produção de insulina, isso acontece muito do tipo 2, lembra? A gente falou que o tipo 1 é aquele que não produz insulina, esse aí não tem jeito, até o momento a gente precisa usar insulina, desde o começo, tá? Já o tipo 2, de longo prazo, né, geralmente, ou em alguns casos um pouco mais precoce, mas esses aí a gente vai entrar num tipo limítrofe entre 1 e 2, mas para a grande maioria dos pacientes que inicialmente são tipo 2, eles vão precisar de insulina lá na frente, né? Se nesse processo ele melhorar o estilo de vida, alimentação, perda de peso, exercício, tabagismo, etilismo, ele tem chance de não precisar usar insulina. Só que esses fatores, ao longo tempo, o diabetes mal controlado, né? O perfil metabólico dele muito alterado em todo esse tempo, de novo falando do caráter silencioso dessa doença, insidioso dessa doença, esses pacientes acabam evoluindo por uma parecido com o tipo 1, como se houvesse uma destruição gradual da função das células pancreáticas em produzir insulina. Então pode ser que chegue um determinado momento que os medicamentos já não vão fazer mais tanta ação assim e o paciente precisa usar insulina, tá? Então, respondendo à pergunta, os pacientes que estão usando insulina, eles podem reverter essa situação? Depende do quanto de pâncreas, depende de quanto de massa de células que você tem lá capaz de produzir insulina, depende de quantidade da função delas, a gente ainda tem, tá? Se a gente tiver uma função boa, o paciente perdendo peso, fazendo exercício, aumentando a massa muscular, reduzindo a gordura, né? Reduzindo o estresse, né? Cessando o tabagismo, muitas vezes essa massa, né? Essa reserva que a gente tem pode virar a ser suficiente. E não é incomum muitos pacientes aderirem à melhora do estilo de vida, chegarem ao nosso consultório utilizando insulina, mas aí começa a fazer um pouco de exercício, perde um pouquinho de peso,
começam a ficar mais ativos, né? E muitas vezes utilizando 2, 3, 4 medicamentos, né? Sem usar insulina, eles conseguem ter um tratamento correto, tá? Lembrar que a própria glicemia elevada pode fazer com que a resposta aos medicamentos não seja boa no primeiro momento. Então, muitas vezes o paciente já entra com uma glicemia mega alta e o médico fala, olha, a gente vai ter que usar insulina, tá? Mas isso pode ser momentâneo sim. Quando a gente abaixa a glicemia, os medicamentos têm uma resposta muitas vezes melhor. Então, respondendo também a pergunta, uma segunda observação, tirando esse paciente de longo prazo, né, de longo tempo de doença, que esgotou as tentativas e tudo mais, os medicamentos, está usando insulina, esse paciente muitas vezes a gente vai ter dificuldade de tirar a insulina. Aquele paciente geralmente virgem de tratamento, que vem com uma glicemia muito alta e que os medicamentos não estão funcionando no primeiro momento, esses pacientes que aderem, fazem uma adesão boa à melhora do estilo de vida e muitas vezes com insulina inicialmente a gente tem uma redução da glicemia, muitas vezes a gente isso seja propício a responder melhor aos medicamentos, tá? Então, basicamente, a gente vai ter essas duas respostas. Aqueles pacientes que têm uma história longa de diabetes, muitas vezes está usando insulina e a resposta talvez de tirar a insulina vai ser um pouco mais difícil. E aqueles pacientes que têm uma história de diabetes, que estão com níveis muito elevados e que no primeiro momento a gente introduz, mas que no segundo momento a gente tem condição de tirar também, tá? Isso depende muito do paciente, isso depende muito das características do diabetes do paciente, né? Da parte genética que a gente falou, da capacidade do indivíduo também melhorar o estilo de vida, né? Da resposta do organismo, dessa reserva aí, biológica para responder aos medicamentos, tudo bem? Como que é a apresentação do diabetes na criança e no adolescente, tá? Ela é diferente do adulto? Sim. Como eu falei, a apresentação do diabetes no adulto ela é mais pouco sintomática, né? A gente chama de oligossintomática, tá? E aquela apresentação típica dos 4 P's, elas são menos frequentes, né? No paciente diabético do adulto, né? Esses P's eles são mais frequentes na criança e no adolescente, tá? Inclusive esses pacientes eles se apresentam então urinando muito, bebendo bastante líquido, com diferentes graus de desidratação que afetam o sensório dos pacientes, tá? Eles chegam até comatosos no pronto-socorro, tá bom? Por vezes nauseando, vomitando, né? E é um quadro bem típico, né? Com respirações profundas, né? Esses pacientes eles são triados já no hospital e de pronto tem o diagnóstico geralmente tem um hálito cetônico, né? Esses pacientes têm a suspeita então dessa cetoacidose diabética, essa condição bem grave, né? E que no pronto-socorro eles são identificados e com uma glicemia eles conseguem ter essa hipótese e são diagnosticados com essa condição, tá? Então, é diferente sim a apresentação, a maior parte dos pacientes que se apresentam como diabéticos na adolescência e na fase mais juvenil, eles têm essa apresentação mais grave da doença, tá bom? Já nos adultos, a manifestação ela é bem oligossintomática ou raramente tem as manifestações aí dos P's que eu falei, tá bom? Uma pergunta que por vezes a gente ouve no consultório, né, dos pacientes é sobre tipos de açúcares, né, ou substitutos, né? A gente sabe que o açúcar refinado, né, ele sofre vários processos para servir a gente na mesa, né, daquele jeito, aquele açúcar clarinho, né, refinadinho, tudo bonitinho, tá? O açúcar mascavo ele sofre menos desse processo, né? Teoricamente ele é integral, né? E possui maior propriedade nutritiva, tá? Mas o assunto, o que chama atenção na verdade é que para o diabético, tá? Não vai ter muita diferença, a gente vai precisar evitar esse tipo de nutriente na dieta, entendeu? Restringir, tá?
Não é que o açúcar ele é integral, o açúcar ele é mascavo, o açúcar é demerara, que ele pode ser utilizado de forma assim, de forma de comer o quanto quiser. Não, ele tem que fazer parte de um plano alimentar para o paciente diabético, tá? E de fato, assim, não há muita diferença se a gente considerar esse consumo racional, né, desse tipo de nutriente que tem que ser restrito numa dieta do paciente diabético, essas diferentes apresentações entre mascavo, demerara e refinado, tá? Por quê? Porque a quantidade deve ser pouca, né? Então, os nutrientes extras que a gente tem lá no açúcar mascavo, talvez elas não vão ter diferenças, né, na dieta do paciente, tá? Um exemplo outro é o sal rosa, né? Muitos pacientes que usam sal rosa e perguntam se ele realmente ele tem benefício, né? A gente sabe que ele tem mais nutrientes, realmente tem mais nutrientes, mas você vai utilizar o sal numa quantidade tão grande para que essa diferença seja significativa na sua dieta? Provavelmente não, tá? E se estiver utilizando é porque você estava usando uma quantidade muito grande dessa substância, tá bom? Então, se faz diferença você usar esses outros tipos de açúcares, a resposta é que todos eles vão ter que ser inseridos numa dieta, num planejamento para o paciente diabético, tá? E que se a gente for considerar isso, não teria tanta diferença assim. Obviamente, o refinado tem mais produto químico, tá? Já sobre os substitutos de açúcares, né, eles podem ser utilizados para pacientes diabéticos, tá? E os dois que eu mais recomendo no consultório é o stevia e o xilitol, né? O xilitol hoje em dia tem um preço mais acessível, né? Acho que inclusive eu tenho visto em algumas sacolões, né, a granel, tá? Ele não tem aquele sabor, né, aquele retrogosto amargo, né, que muitos adoçantes têm, pelo menos para mim, tá? Já o stevia eu já acho que tem sim, tá? Independente disso, desses dois, né, os outros também podem ser utilizados. Muita atenção na quantidade, né? Também se utilizar uma quantidade muito grande de adoçante também não é legal, tá bom? Então é isso, espero ter respondido essa questão.